trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic. Sejam novamente muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Palavrão. Que Deus esteja com vocês, que Deus esteja lhes abençoando e que tudo que a gente fizer aqui, hoje também, claro, seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho de um episódio do nosso grande apóstolo Paulo. Eu não canso de falar sobre Paulo porque Paulo é o nosso apóstolo, é o apóstolo dos gentios. E sim, Paulo era um apóstolo, porque ele foi incumbido pelo próprio Senhor Jesus Cristo de pregar o Evangelho. O Senhor Jesus apareceu a ele depois de crucificado e depois de ressuscitado. Apareceu a ele e incumbiu Paulo de pregar o Evangelho. Portanto, Paulo reúne todas as características de um apóstolo de Deus. Então, sem mais delongas, vamos ler a passagem pertinente a hoje. Atos 23, 18 a 24. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: O prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando para um lado, perguntou-lhe: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada, fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter-lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: Tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. Aqui nós vemos que quando Deus tem um plano para alguém, quando Deus quer proteger alguém, quando Deus tem um plano para algum dos seus filhos, e eu não estou dizendo de um plano miraculoso, eu estou dizendo de um plano de vida. Eu e você, nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Antes de nós nos convertermos a Cristo, nós éramos criaturas de Deus, como um animal, como um gato, como um cachorrinho, como um animal selvagem, nós éramos criaturas de Deus. A partir do momento que nós adotamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos filhos de Deus. E qual pai que não protege um filho seu, não é verdade? E Paulo era um homem escolhido por Deus de uma forma surpreendente, como nós já narramos várias e várias vezes nesse canal e como está escrito em toda a história ali da Bíblia no Novo Testamento. E Paulo estava ali preso por pregar o Evangelho, claro. E a passagem nos narra que 40 homens fizeram um voto sob maldição de não comer e não beber até que Paulo fosse morto. Olha a força disso, pessoal. Olha o pacto satânico que esses homens fizeram. Olha esse jejum que eles estavam fazendo para que Paulo fosse morto. Então, isso foi uma coisa muito forte, porque esses homens, eles não estavam apenas usando da força física deles, eles estavam usando de uma força maligna e espiritual. Os demônios estavam se alimentando desse jejum que esses homens estavam fazendo sob pena de maldição. Ou seja, que se Paulo não fosse morto, eles seriam amaldiçoados. Que se eles não cumprissem esse jejum, eles seriam amaldiçoados. Então era muito forte isso. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus, dentre 40 homens adultos, usou um moço, uma criança, para que todo esse plano fosse desbaratado. E como nós lemos, esse menino, esse moço chegou para o centurião e disse o plano desses 40 homens, que eles queriam matar Paulo.
E é interessante nós pararmos um pouco e observarmos o que nós acabamos de ler. Antigamente, nós sabemos que na época de Jesus, quem mandava no mundo era Roma, era o maior império da terra. Como já foram os persas, como já foi Israel, na época de Davi, na época de Salomão. E nessa conjuntura dos fatos e da história, quem mandava no mundo era Roma. E nós sabemos que um governo, ele é poderosíssimo, ele é rico, mas que tudo tem um custo. Você imagina você destacar, como nós lemos aqui, 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para levarem Paulo, um homem judeu, um homem que pregava o evangelho de Jesus, um homem que não era político, um homem que não tinha nenhuma notoriedade pública naquela época, um homem que estava ali preso e fazendo coisas que o império não gostava e principalmente que os judeus não gostavam. Mas por que houve esse destacamento de 470 soldados para levar Paulo para falar com o governador Félix? Você já parou para pensar nisso? O dispêndio monetário que Roma teve fazendo isso? Porque o centurião poderia muito bem falar assim, não, então eu vou destacar aí 5 homens, 5 soldados, e eles vão junto com Paulo a cavalo lá para o governador Félix. Ou 10 ou 20, mais 470 soldados para proteger Paulo. Então, isso nos prova, meu amado e minha amada, que o amor de Deus por nós, ele não tem limites. Deus, ele agiu espiritualmente, desbaratinando aquele plano maligno daqueles 40 homens, usando apenas um moço, um rapaz. E depois Deus usou o próprio Império Romano, que assassinou a Cristo, que matou o Senhor Jesus Cristo, por vontade de Deus, não por vontade deles, por vontade de Deus. Deus usou esse mesmo império para proteger Paulo com 470 soldados. Isso é extraordinário. A Bíblia, ela está cheia de passagens que, se nós lermos com pressa e sem atenção, nós não perceberíamos o que está acontecendo ali. Cada palavra que foi colocada ali tem um significado, tem um sentido. E essa passagem me saltou aos olhos quando eu li, o Espírito Santo me chamou a atenção para denotar isso. 470 soldados treinados, romanos, o dispêndio financeiro só para levar Paulo para conversar com o governador Félix. O que tinha de mais nisso? Aí nós voltamos para o lado espiritual. Tinha demais que Paulo, ele tinha e tem até hoje um valor tão grande para Deus, que Deus iria protegê-lo com todo o exército do mundo, se fosse possível, e com todo o exército celestial. Para o quê? Para que você, nesse momento, estaríamos aqui ouvindo e lendo a palavra de Deus. Quem foi que pregou aos gentios? A minha descendência e a sua descendência lá nos primórdios. A quem que eles ouviram? Foi Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Então, você veja como Deus te ama, desde lá na antiguidade, desde a época de Noé, até o Senhor Jesus Cristo e até os dias de hoje. Deus, ele tem um plano maravilhoso para a minha vida e para a sua. E assim como ele protegeu a Paulo, você pode ter certeza que ele irá proteger a mim e irá proteger a você. Nós estamos cercados por anjos, porque a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então Deus protege os seus filhos. Qual pai não protegeria um filho? E Deus é o maior pai de todos. Então, isso é uma coisa que nós temos que ter em mente, que nesse mundo tudo vem de acordo com os planos de Deus. Nada pode frustrar os planos de Deus.
Deus tem um plano para a tua vida e tem um plano para a minha vida. E esse plano vai ser concretizado. Mas é claro, isso se você deixar nas mãos de Deus a sua vida. Não adianta nada você ouvir um vídeo como esse, ouvir uma pregação dessa, e você sair desse vídeo e não se comprometer com Deus. Não ter uma vida de santidade diante de Deus, não proclamar o Evangelho, seja da forma que for, de um simples compartilhamento de uma rede social ou algo similar. Não adianta nada você pensar que Deus vai te proteger se você não tiver um compromisso com Ele. A tua salvação em Cristo está garantida. Agora todo o resto, a tua proteção da sua família, toda a provisão vem de acordo com o teu andar com Deus. Então faça a sua parte. Paulo fez a parte dele. Paulo foi o que mais viajou o mundo inteiro. Paulo foi o que foi mais preso, mais açoitado, mais humilhado, passou fome, nudez, como ele narra em outra passagem. Paulo sofreu demais por pregar o Evangelho de Cristo. Então Paulo fez por onde? E Deus, se o homem faz por onde, Deus faz muito, muito, muito além. Porque Deus é magnífico. Deus ele tem todo o poder no céu e na terra. Então que você passe a ler a Bíblia com atenção, pedindo esclarecimento do Espírito Santo, para que passagens como essa não passem despercebido, porque tem uma riqueza tão grande ali dentro que Deus quer passar para todo filho dele. Amém? Até o próximo vídeo.